Oi, amores. Gente, me perdoem por aparecer assim com a minha tela de LED tomando a tela de vocês toda. Mas enfim, gente, com meus cabelos quebrados, né? Isso já é para outro momento, outro vídeo. Enfim. Vocês vão ter que ver isso. Mas procurem prestar atenção no que eu tô falando e menos dos meus frizz, tá? Ah, frizz tá na moda. Enfim. Quem não tem que atirar a primeira pedra. Gente, enfim, o assunto é sério, presta atenção. Para quem é compositor, né? Gente, eu tava aqui pensando e vendo que em muitos comentários que eu faço em vídeos, né, tem muitas pessoas, muitos compositores que eles têm muita vontade de ser gravado e tal, assim como eu, né? E vamos esperar em Deus, gente, que no momento certo não é no nosso tempo, não é no nosso querer, no querer do Senhor, né? A bênção cedo demais não é bênção. Tenho certeza disso. E eu já perdi muita coisa por conta. Às vezes eu fico assim, gente, eu perdi muita coisa por conta de vergonha. Foi porque ainda não era o tempo do Senhor. Acho que junta um pouco dos dois, né, gente? Mas acho que a vergonha atrapalha muita coisa, a vergonha impede muita coisa, atrasa muita coisa, deixa de rolar muita coisa, né, gente? E eu lembro que eu tava no programa de TV para aparecer e na minha mente, sai, você não vai dar conta, você não vai dar conta, você vai pagar mico, você vai ser vexame e tal, enfim. E tinha outros compositores lá que se inscreveram para entrar. No momento, eu percebi que um desistiu. E ele tinha música boa, só que ele desistiu por vergonha, por medo, porque ele era um compositor, mas ele disse: a minha voz é horrível. Sabe? Eu falei: caramba, era pra você mostrar e tal e tal. Ele falou: não, minha voz é feia. Eu não tive coragem. Gente, vocês têm noção de quantos compositores já deixaram de mostrar seu trabalho por vergonha, por medo, porque diz a sua voz não é bonita? É o meu caso. Gente, a minha voz não é legal. Eu não gosto de ouvir a minha voz em áudio. Quando alguém tá escutando, quando alguém tá vendo meus vídeos, eu não gosto, porque eu saio de perto, porque eu não gosto de ver a minha voz, sabe? Eu falo, gente, tava feio, tava ruim. Então, e eu creio que não sou só eu que passa por isso, sabe? Eu creio que tem muita gente que passa por essa situação. E o cachorro aqui tá insuportável, enfim. Então, não sou só eu que passo por essa situação, são outras pessoas. E eu creio que tudo é no tempo de Deus, mas a gente também tem que dar uma forcinha pro Senhor, né? Então, assim, gente, eu recebi um conselho: ah, Mi, por que você tá aqui? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá pagando mico? Por que você tá mostrando uma coisa que tá feio? Gente, eu recebi um conselho de alguém, sabe? Foi muito humilde pra responder. Ele responde a cada um, né? E ele colocou, eu falei que eu tinha vergonha, eu tinha medo, e por isso eu não colocava em exposição as coisas que eu tinha. Eu não toco instrumentos, sou uma mula para tocar instrumento, gente. Eu já tentei, mas acho que eu sou preguiçosa, sabe? Ser verdadeiro é quando a gente quer, a gente parece que não entra na minha mente, sabe? Mas eu vou focar. Em nome de Jesus eu vou focar e vou aprender. Em nome de Jesus eu creio. Se isso for pra mim, né? Porque às vezes não é pra gente, a gente fica teimando. Então, enfim, o que eu sei é que me perdi toda agora, cara. Gente, caramba, me perdi toda agora. Sim, ele falou: faça o que você pode com o que você tem, onde você está. Você vai fazer e as oportunidades elas vêm, gente. Deus, ele vai, a gente dá o primeiro passo, Deus vai mostrando o caminho. E a gente vai confiando e vai dando passos. Eu tô aqui, vou dar minha cara a tapa quantas vezes forem necessárias, vou ouvir elogios, vou ouvir críticas, e às vezes, gente, a crítica ela é o que mais nos faz crescer, até mais do que os elogios, sabe?
Então, às vezes, eu mesma rio dos meus defeitos. Porque quando a gente ri dos nossos defeitos, não tem graça para os outros. Então, eu já tô rindo dos meus defeitos, eu falo que eu erro, que a minha voz é feia. A minha voz é feia. Sei também, já aprendi que a gente pode fazer o máximo para mudar isso. Sim, né? Então, eu tenho que buscar melhorar. Depende só de mim. Então, assim, é oração e ação. Oração, né? Então a gente não tem que ficar só esperando, a gente tem que agir. E o que Deus tiver pra gente vai acontecer. Realmente por isso que o Senhor tem pra gente. Então, vamos nesse objetivo, vamos nesse foco. Nem que você comece aqui, colocando o que você tem. Vai que você acha que sua voz é ruim, você coloca sua música, todo mundo gosta da sua música, não sabe? Você, quem realmente tem o tino, ele não vai prestar atenção na sua voz, ele vai prestar atenção na letra da música. Geralmente eu presto atenção na letra da música. Às vezes o som tá ali rolando solto, todo mundo se requebra. Eu falo, gente, que letra é essa? E a pessoa não, só vai no som. Às vezes a música tá xingando ela todinha, tá escolhendo ela todinha. Mas ela tá dançando. Então, tem pessoas que ela não foca na sua voz, ela vai focar na letra da música. Então, o que tiver de acontecer, sabe? Vai acontecer. Eu não tô aqui, eu tô colocando essa música aqui por causa disso. Tenho os pensamentos sim. Mas que seja tudo no tempo de Deus. Às vezes a gente quer uma coisa e Deus dá outras surpresas pra gente, né? Enfim, e é crendo que vai dar tudo certo. Eu creio, gente, que vai dar tudo certo. E eu desejo muita sorte para você que é compositor também, muita coragem. Para você que é compositor, para você que faz outras coisas e não tem coragem de mostrar, dá cara a tapa, não se importa com as críticas. Você vai receber muita crítica, sabe? Você vai receber muita crítica. E daí, você já parou para prestar atenção em Pablo Vittar? Em Anitta? Em milhares e milhares de pessoas. MC Melody. Gente, o quanto que as pessoas falavam da voz dela. Ana Catarina. Eu me lembro das primeiras vezes que eu escutei a voz dela. Todo mundo esculhambava a voz da menina. Sabe? E ela começou ali e subiu, eu acho que mais pela crítica do que sabe? Pelo talento dela. Então um foi mostrando pro outro, ó que ruim, ó que ruim, ó que ruim. E ela cresceu. E hoje ela é maravilhosa. Sabe? Pablo Vittar também. Para pra ver lá no começo o pessoal falando da voz de Pablo. Então, muita gente que tá aí, que foi muito criticada, que se fosse olhar para as pedras, estavam fora outras pessoas e outras que têm histórias emocionantes, pessoas em ascensão, pessoas maravilhosas, que têm música de verdade, que precisaram sofrer o pão que o diabo amassou para estar onde tá, gente. Então vamos ter fé. Faça o que você tem, como você pode e onde você tá. E Deus, ele vai abrindo as portas, ele vai mostrando o caminho, ele vai fazendo, gente. É isso. Um beijo pra você que é compositor, pra você que seja o que for, que você tem o seu talento, mas você tem vergonha de mostrar. Se jogue. Se jogue, porque Deus é capaz de fazer muito mais do que tudo aquilo que pensamos e sonhamos. Os sonhos de Deus, eles são maiores que os nossos. Um beijo pra você. Fé, foco.